Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aulinha aqui gratuita do YouTube. Hoje eu quero falar sobre fórmulas, né? Especificamente fórmulas que você usa para calcular o gasto do seu paciente e por que que ela pode estar completamente errada. Vai ser uma leitura bem integrada, né? Uma coisa que eu vou explicar aqui por que que as fórmulas elas falham, né? Tem esse erro, né, esperado. Um profissional competente ele sabe as limitações do material que ele está utilizando, né? No caso da ferramenta. Isso é o que eu vou mostrar para vocês, né? Como vocês aí recém-formados, estudantes, né, que estão na faculdade podem acabar deixando passar porque a graduação não deixa tão evidente assim. Então, eu vou começar sobre o que a faculdade ensina sobre taxa metabólica basal. O que você provavelmente aprendeu? Harris-Benedict, Hamilton-Sanjor, né, basicamente, peso, altura e idade. Multiplica pelo fator atividade, aplica deste, prescreve. Né? Basicamente isso, a sequência. E o que vai ficar de fora dessa leitura? Quando cada fórmula foi desenvolvida. Né? Então isso vai ter um peso importante que eu já vou explicar. Em que populações? Né? Qual é a margem de erro real? Né? Você sabe dizer hoje o quão essas fórmulas podem errar? Por que algumas falham sistematicamente em perfis mais específicos? Né? Então, o que é um perfil específico também? Eu vou mostrar. E quais fórmulas mais recentes existem que raramente aparecem na formação? Vai ser mais ou menos essa linha aqui que vai explicar essa aula. E vamos começar falando sobre o dado que ninguém conta. Harris-Benedict foi publicado em 1919. A amostra de 136 indivíduos, predominantemente jovens, saudáveis e fisicamente ativos da época. População que você atende hoje, sedentária, com sobrepeso, com histórico de restrição, não existia nessa amostra. E também ela foi reatualizada em 1984. Para ficar melhor? Não, só para aumentar a amostragem, tá? Eles não adicionaram mais critérios, não adicionaram mais grupos populacionais, adicionaram a mesmos jovens, mesmos saudáveis, fisicamente ativos. Então, né, o contexto de época era diferente. As pessoas utilizadas no estudo ali tinham uma saúde a mais, né, elas não tinham um contexto ali tão distorcido que é hoje com a indústria. Enfim, já existia, claro, mas não tão grande quanto é hoje. Né, a qualidade dos alimentos também vem caindo um pouco. Isso vai mudar completamente a nossa leitura de como a fórmula funciona. Por quê? Porque você não vai aplicar Harris-Benedict num paciente com obesidade e 3 ciclos de restrição. É como você usar uma régua desenvolvida para medir outra coisa. Então, esse que é o intro de perfis complexos, né? Obesidade não se encaixa em Harris, né? Aí você fala, mas tem Mifflin, né? Mas calma aí que Mifflin também tem outro tipo de estudo. Ele compõe obesidade não, sobrepeso, né, um pouco mais moderado ali, compõe, mas os critérios dele ainda vão ser a mesma coisa, que é peso, altura e idade. Isso vai ter implicações diferentes também. Então, né, só para você entender qual é o mais grave de você utilizar Harris, por exemplo, num grupo que ele não se encaixa. Você errar o grupo que aquela pessoa que você está tratando representa ali na fórmula. Né? Então, você não pode ter essa leitura superficial das fórmulas, porque realmente tem uma importância muito grande no que tange ali o grupo populacional que foram utilizados para a fórmula que você vai aplicar hoje. E aqui no caso também, né, se não me engano, essa reatualização aqui, ela compõe acho que 400, 500, alguma coisa nesse número aqui de indivíduos, né, na amostragem. Só que eu falei, não muda perfil, não muda características, então ainda assim fica muito longe. E também é uma época bem disparelha de hoje, né, de 1984, né, então vai vendo por aí. Então por isso que essa fórmula acaba sendo limitada em vários ali contextos. Mecanismo de erro. Superestimativa sistemática. A forma de peso total atribui o mesmo metabolismo a cada quilo. Independente de ser músculo ou gordura. Paciente com 30% de gordura tem muito menos tecido metabolicamente ativo do que a fórmula assume. Por que isso acontece? Porque músculo é o que vai representar o seu gasto calórico real. Né? E quando a gente mede peso, né, o peso ele não está computando composição. Então, na época é o que eles tinham. Né? A gente tem peso só, então a gente vai usar só peso. Né? Utilizaram calorimetria direta ou indireta, não lembro. É uma das duas. Mas enfim, eles utilizaram, né, peso, e por utilizar peso, você tem uma margem de erro também, né? Porque quando a composição corporal se ela é muito disparelha da média do grupo que foi utilizado em Harris-Benedict, você já tem um erro muito grande aí. Né? Por isso que falar os atletas, jovens eram metabolicamente ativos, eles corriam, enfim, praticavam atividades regulares. Então, provavelmente o nível de massa muscular deles era muito maior. Já um obeso de hoje em dia, né, talvez ele não esteja a mesma composição ali. Talvez não, é óbvio que não está.
e isso vai implicar também na fórmula e também no gasto dele. Mifren também usa peso? Usa, e cai no mesmo problema. Ah, mas se eu não tenho composição corporal, eu posso usar as formas? Pode, né? Você deve, na verdade, porque é o que você tem. Mas você tem que ter critério para entender qual melhor se encaixa no grupo e quanto ela vai errar. Bom, e agora sobre adaptação metabólica não capturada. Histórico de restrição calórica reduz o gasto energético real de forma permanente. E nenhuma forma desenvolvida em populações sem esse histórico consegue capturar isso. O que isso aqui significa? Hoje a gente sabe, né, que você ter ali um paciente que teve uma restrição bem severa, né, e também a adaptação, né, vai depender do quão severo foi essa restrição, vai mudar também a forma como o corpo dele interpreta o gasto energético dele, né? Ele vai estar em estado de economia, vamos assim dizer, né? É um metabolismo que já aprendeu a se reorganizar de um jeito que ele economiza realmente em funções, né? Isso vai implicar também no gasto calórico dele. E essas formas passadas não consideram nada disso, né? Porque até não era bem documentado, não tinha um grupo populacional para trabalhar ainda, né? Não sabia sobre isso. E, né, essa implicação de gasto energético pode chegar até 200 calorias, dependendo. Então imagine, você colocou ali uma pessoa que ela não representa o grupo populacional utilizado e ao mesmo tempo ela tem uma restrição calórica que você ou não documentou, né, ou não vai estar implicado ali na fórmula. Você pode até superestimar em 400, 200, né, 300, enfim, calorias. Então, aqui tem um problema real, né, da funcionalidade, do limite de capacidade que a fórmula consegue entregar. E é por isso que você tem que ter esse olhar aberto das limitações dela. Né? Consequência clínica concreta. Eu vou dar um exemplo real aqui agora, só para ficar um pouco mais claro. Você calcula a taxa metabólica basal, deu 1.700 calorias. Aplica fator atividade, prescreve o déficit de 500 calorias. Mas o gasto real daquele paciente é 1.400, né? Porque ele vem com uma restrição ali, ele também não está tão perto ali daquele grupo populacional utilizado nas fórmulas, né? Ele está com uma composição corporal com um pouco mais de gordura do que musculatura, do que da média populacional, e o déficit que você prescreveu não existe. Não existe, até ele é errado, né? Ele está um pouco mais acima. E o paciente não perde peso, você aumenta o déficit e o ciclo continua. Então esse também é outro erro, olha só que problema. Quando esse déficit ele é anulado pelo déficit que você prescreveu, né? Estou falando de déficit várias vezes que está complicado, mas vamos colocar aqui, ó, 1.700 calorias. Você vai prescrever déficit de 500. Só que o gasto real dele já é 1.400. Você prescreveu o déficit e ele vai se manter exatamente nos 1.400. Ele não vai perder mais peso. Por que é um problema? Você vai aumentar, né? E o ciclo vai continuar. A restrição dele vai continuar sendo empurrada para baixo, o estado metabólico dele vai continuar fazendo com que ele tenha menos gasto em funções, né? E aí vai prejudicar o corpo dele como um todo, ele vai parar de responder um monte de coisa e vai piorar a conduta. A margem de erro das fórmulas, então, né? Para ficar um pouco mais claro, 10 a 15% em condições ideais. Para um GET de 1.700, isso é aproximadamente de 170 a 255 calorias, o equivalente a uma refeição inteira de diferença entre o prescrito e o real. Então você tem que entender também a margem de erro de cada fórmula, de cada grupo, né? Onde que ela entra. Você tem que entender também o quão você tem que calcular em porcentagem o que é, o que implica, na verdade, nessa adaptação metabólica, né? O quão severo foi para você triar se é 10, 15, até 20% ali, né, de implicações no gasto energético desse paciente. E aí você também faz a mesma coisa com a fórmula e aí você tem uma média estável ali, né? Você encontra, às vezes, até utilizando outras fórmulas para saber de verdade, né, o quanto esse paciente ele gasta, o quanto ele precisa, o que é déficit realmente para ele, o que não é. E também se existe a possibilidade de déficit, tá? Então isso tem que ser discutido. Às vezes você tem que colocar ele até no superávit para o corpo dele se acostumar, a voltar, né, essa adaptação metabólica ficar um pouco mais controlada, alguns hormônios ali voltarem também a funcionarem como deveria. Né? Então, assim, tem como você até melhorar um pouco, né, esse gasto, né, decorrente ali à restrição, mas, né, é um pouco mais trabalhoso, demora mais tempo, um pouco mais complicado. Então, a fórmula certa não é o que você aprendeu primeiro, é o que foi validado para o perfil do paciente que está na sua frente. Saber essa distinção muda completamente a precisão da sua prescrição. Então, é o que eu falei, né, você pode saber calcular, pode ser mestre ali em acertar a fórmula, mas se ela não cabe para o paciente, não serve de nada, você vai errar. Questionamento que fica. Pense na sua prática. Você usa a fórmula para todo paciente? Você considera a margem de erro ao prescrever o déficit? Você já ajustou o gasto estimado para um paciente com histórico longo de restrição? Ou aplicou o mesmo protocolo de sempre? Né? Então, fica aí essa leitura, fica esse questionamento para você pensar.
Isso aqui é só o começo, claro, né? No Clínica Real você aprende um módulo completo, né, sobre isso, então eu explico sobre limitações da fórmula, eu explico composição corporal modo cálculo, eu explico fator atividade também, que tem outras leituras, tá? Tem que tomar cuidado com isso também, como aplicar sem superestimar. Eu falo um pouquinho sobre as fórmulas mais atuais, né, de Livingston, né, Kohlstadt e também tem Raff, tem também Miller, tem Cat-McCardo, tem um monte lá, né, que você vai ver, que raramente aparece na graduação, né, e aí mora o problema. E quando o paciente não responde, né, o que, que você tem que revisar antes de mudar a sua conduta, né, às vezes você tem que mudar o cardápio, nem sempre, às vezes tem que mudar a fórmula, né, tem muita coisa para ver. Às vezes o próprio paciente, o corpo dele tem alguma coisa que você não identificou e que não respondeu, também é uma possibilidade, né? Então, como que você vai diferenciar tudo isso daí? E isso aparece aí no meu curso, né, do Clínica Real, o primeiro curso que eu desenvolvi, né, uma grade curricular inteira ali para você poder trabalhar. E, né, se você tiver interesse, né, tiver realmente com vontade de aprofundar e também sair na frente do consultório, eu aguardo você no Clínica Real. Até mais.